Normalmente, começo meus vídeos falando sobre um tópico de física ou engenharia relacionado à coisa que estou planejando construir. No entanto, estou trabalhando neste projeto há cerca de 8 semanas agora, e não vai funcionar. Isto é, basicamente a extensão total do que construí. Como você provavelmente pode ver, não se parece com nada do que você acabou de ler no título deste vídeo. Então acho que o que vou fazer é mostrar a vocês tudo o que tenho desenvolvido. E com sorte, podemos juntar algumas dessas peças para produzir algo que meio que faz alguma coisa. Para um helicóptero voar, existem 3 requisitos principais. O primeiro é que ele deve produzir empuxo suficiente para levantar seu próprio peso. O segundo é que ele deve ter alguma forma de estabilidade ou controle para se manter nivelado e evitar uma queda. E o terceiro é que o torque produzido pelo rotor deve ser contrabalançado, seja com um rotor de cauda ou outro rotor que gira na direção oposta. Depois de ler os comentários no vídeo anterior sobre turbina a ar, vários de vocês sugeriram que eu deveria construir um quadricóptero movido a ar, e eu concordo. 4 turbinas conectadas em formação de cruz, todas controladas por ar comprimido, serão incríveis. Para um drone sustentar um voo suave e estável, é muito importante que as especificações da hélice e do motor sejam compatíveis com sua rotação por minuto pretendida. Por exemplo, este motor minúsculo é projetado para girar a 30.000 RPM, mas esta hélice grande é projetada para girar a apenas 5.000 RPM. Então, seria como tentar colocar rodas de trator em um carro de Fórmula 1. Mas, além do empuxo produzido, um quadricóptero é controlado variando a velocidade de suas hélices. E, geralmente, hélices menores têm menos inércia rotacional, o que significa que elas requerem menos torque para mudar de velocidade. E como a turbina que projetei não tem muito torque, vou precisar de algumas hélices menores. Isso significa ajustar a relação de transmissão da turbina para combinar com a rotação por minuto ideal da hélice menor. O único problema é que não consigo fazê-la produzir nem perto da quantidade de empuxo da hélice maior, o que só posso atribuir à hélice menor ser menos eficiente. Em seguida, montei um motor elétrico no banco de teste de empuxo para girar a hélice em uma rotação por minuto controlada, o que me permitiu medir a energia sendo consumida de uma bateria. Este é essencialmente um método básico para medir a eficiência da hélice. Ao aumentar lentamente a rotação por minuto do motor, posso registrar o consumo de energia e o empuxo produzido para traçar um gráfico de empuxo versus potência e, a partir disso, podemos ler a eficiência da hélice. Por exemplo, com 10 watts de consumo de energia, esta hélice produz 1,16 newtons de empuxo, ou equivalente a levantar 118 gramas. Em seguida, repeti este teste com a hélice maior, e os resultados foram muito claros. Com a mesma potência de saída, a hélice maior produz quase 40% mais empuxo, o que é uma enorme diferença em eficiência. Quando estamos buscando pequenas melhorias de 5 a 10% no design da turbina, é aqui que os problemas começam. A hélice maior é tão muito mais eficiente do que a hélice menor, que basicamente não tenho outra escolha a não ser optar por uma maior. Mas usar isso em um quadricóptero será difícil de controlar, além de que a estrutura precisará ser grande o suficiente para que as lâminas não se sobreponham, o que significa que pesará mais. Então acho que o que precisamos fazer é voltar à estaca zero e optar por um design de helicóptero. A única coisa com que precisamos nos preocupar com um design de helicóptero é que, como ele só tem um único rotor grande, precisa ter um rotor de cauda para contrabalançar o torque produzido pelo rotor principal. E como o rotor de cauda basicamente só sopra ar para o lado, ele está essencialmente consumindo o ar comprimido que precisamos usar como combustível do helicóptero, mas não está produzindo nenhum empuxo útil para levantar o helicóptero do chão. Mas e um helicóptero com lâminas de rotação contrária, como o novo helicóptero de Marte, onde ambas as lâminas giram em direções opostas? Isso contrabalançaria qualquer torque do rotor, mas também significaria que precisaríamos construir um sistema de caixa de engrenagens e eixo, para que cada hélice pudesse girar em direções opostas, o que não é um problema para uma aeronave elétrica. Mas como essas turbinas a ar não podem produzir muito empuxo, provavelmente vão produzir atrito demais com a caixa de engrenagens e também muito peso. A outra opção é montar uma turbina em cima e outra turbina embaixo da aeronave, pois isso basicamente alcançará mesmo a mesma coisa de os torques serem contrabalançados, mas não precisaremos de um sistema complexo de caixa de engrenagens e eixo. Mas há outro problema.
2 turbinas significam peso adicional e também o dobro do consumo de ar. Então, basta adicionarmos mais garrafas de ar comprimido, certo? Bem, isso começa a se transformar em um círculo vicioso de precisar de mais empuxo. E então, para produzir mais empuxo, precisamos de mais armazenamento de ar comprimido, o que então adiciona mais peso. E então precisamos de mais empuxo novamente para levantar esse peso extra e assim por diante. E se olharmos para o gráfico de eficiência da hélice, em valores baixos de empuxo, ela produz cerca de 20 gramas de empuxo por watt, mas em valores mais altos de empuxo, ela produz apenas 13 gramas de empuxo por watt. Então, à medida que o empuxo é aumentado, a eficiência da hélice diminui, provavelmente devido ao arrasto extra da hélice ter que girar mais rápido. Então, o que precisamos fazer é produzir a aeronave mais leve possível que pudermos, com uma única turbina e uma única garrafa plástica. Algo interessante que percebi ao considerar um rotor de cauda é, em vez de montar uma turbina na extremidade de uma haste de cauda, por que não usamos um bocal pequeno para liberar um pouco de ar comprimido? Como o torque é o produto de uma força a uma distância perpendicular, se tivermos uma haste de cauda realmente longa, ela só exigirá uma pequena quantidade de empuxo para manter o helicóptero apontando para frente. Vamos pegar, por exemplo, uma das turbinas montada em uma haste de cauda de 0,2 metros de comprimento. Ela produz cerca de 1,4 newtons de empuxo a 4 bar de pressão, o que significa que um torque de 0,28 newtons-metro é produzido com um peso total de 58 gramas. Enquanto que, se pegarmos esse mesmo bocal da turbina montada na extremidade de uma haste de cauda de 0,8 metros, ela produz muito menos empuxo, mas obtemos o mesmo torque produzido enquanto consumimos a mesma quantidade de ar. Mas agora pesa apenas 27 gramas, o que é uma enorme diferença. Em seguida, encontrei um canal no YouTube chamado Science-ish, e ele fez um vídeo onde produziu diamantes de choque supersônicos, queimando álcool dentro de uma garrafa plástica. E adivinha só? Eu também estou usando uma garrafa plástica, o que poderia sugerir que meus bocais também estão produzindo diamantes de choque. Para ver se esses bocais estão realmente produzindo fluxo supersônico, decidi construir o que é chamado de configuração de imagem Schlieren. Essencialmente, há uma lente de lupa bem aqui. Muitas pessoas gostariam de usar espelhos de telescópios, mas não consegui encontrar nenhum por um preço razoável. Então, comprei esta lente de lupa na Amazon por bem barato. E na distância focal desta lente há um pequeno ponto de luz. É basicamente um LED montado dentro de uma carcaça impressa em 3D. Agora, na outra extremidade do ponto focal desta lente está uma câmera. E posicionada bem em frente à câmera há uma lâmina muito afiada. E a ideia desta configuração é que, ao longo desta longa distância, o ar vai refratar qualquer tipo de luz que viaje através dele. Então, basicamente, se você tem uma porção de ar de alta densidade ou uma porção de ar de baixa densidade, ela será refratada para cima ou refratada para baixo. Então, parte do material que é de alta densidade ou baixa densidade atingirá a lâmina e causará uma sombra na imagem da câmera. Provavelmente, é melhor se eu lhes der uma demonstração rápida com um isqueiro de vela. Ok, então a câmera de alta velocidade está gravando, então eu deveria ser capaz apenas de acender a vela na frente dela, parar a câmera de alta velocidade. E então, se dermos uma olhada nisso, deveríamos ser capazes de ver alguns fluxos de ar bem legais saindo disso. Isso é tão legal! Então, agora tenho o bocal montado na frente da lente e tenho uma garrafa pressurizada aqui embaixo. Na verdade, ainda não está pressurizada, mas estou prestes a bombeá-la. E então, veremos se estamos realmente obtendo fluxo supersônico. Vamos reproduzir e... Tem alguma coisa aí? Infelizmente, a resolução da minha câmera de alta velocidade não é ótima, e ela também estava levemente fora de foco. Então, executei o teste novamente usando minha câmera fotográfica e capturei esta foto incrível, onde os diamantes de choque estão claramente visíveis. Mas o que isso significa? Bem, talvez eu possa projetar um bocal de Laval em formato de sino, como você vê em motores de foguete. Agora, não tenho ideia sobre essa área de dinâmica de fluidos, mas, felizmente, as pessoas inteligentes no Twitter me pouparam de muita experimentação. Embora eu ainda tenha que testar a teoria. Então, imprimi mais 2 bocais com uma seção de expansão muito pequena, e há definitivamente uma diferença visível na imagem de Schlieren.
No entanto, a teoria estava correta. O bocal padrão simples produziu o maior empuxo. No espírito de manter as coisas simples, conectei a turbina diretamente a uma haste de cauda de fibra de carbono, e como a haste de cauda é oca, se eu vedar ambas as extremidades, ela pode ser pressurizada. Na extremidade da turbina do tubo, projetei uma conexão de 3 vias, que permite que o ar de entrada pressurize a haste de cauda, mas também atua como um bocal para alimentar a turbina. Então, na outra extremidade do tubo, posso montar um bocal de 90 graus que atuará como um rotor de cauda com a hélice e o suprimento de ar conectados. Posso girar a turbina e ver como funciona a compensação de torque, e parece estar funcionando melhor do que eu esperava. Então, preciso reduzir o diâmetro do bocal de cauda, mas pelo menos parece ter empuxo suficiente. Em seguida, imprimi um cabeçote de rotor muito básico, que foi inspirado no helicóptero de elástico de Peter Schruppel, onde as lâminas são apenas conectadas a um pivô, e então uma barra estabilizadora ponderada é conectada em um ângulo deslocado. Esta barra estabilizadora é muito comum em helicópteros de pequena escala. E a ideia é que a estabilidade giroscópica da barra manterá o helicóptero nivelado durante o voo, ou pelo menos tempo suficiente para o suprimento de ar acabar. Então, com o helicóptero suspenso por um fio montado em um rolamento, é hora de ver se esta coisa vai voar. Além do tubo de suprimento de ar puxando o helicóptero para lá e para cá, na verdade está parecendo um pouco promissor. Então, vamos conectar uma válvula de entrada unidirecional para encher a garrafa e ver se ela pode funcionar com seu próprio ar. E sem o cabo de segurança, parece que o nariz do helicóptero inclina para cima muito violentamente assim que decola, o que joga a barra estabilizadora totalmente para fora, porque ela só está restrita a cerca de 30 graus de inclinação. Acho que a razão para isso é que o suprimento de ar atua como um bocal assim que o helicóptero decola, produzindo um jato rápido de ar se movendo para cima que atinge o nariz do helicóptero. Também notei que a turbina mal funciona por mais do que alguns segundos, quase como se as lâminas da hélice estivessem apenas girando livremente, o que sugere que a garrafa não está sendo pressurizada. Para corrigir ambos esses problemas, redesenhei o bocal de entrada com um diâmetro maior para que haja mais fluxo de ar para dentro da garrafa do que saindo pela turbina. Também projetei o bocal para liberar ar para o lado uma vez dentro da válvula, para que, quando o helicóptero decolar, não haja um fluxo vertical de ar empurrando para cima no nariz. O único problema é que o novo bocal de entrada de grande diâmetro tem atrito demais para o empuxo do helicóptero superar. Então, por que não dar uma pequena ajuda? Para uma tentativa final de ver esta coisa decolar para o ar, eu construí uma pequena alavanca para ajudá-la a soltar do bocal. A garrafa definitivamente parece armazenar mais pressão agora, pois a turbina gira por muito mais tempo, então vamos remover o cabo de segurança pela última vez. Só um pouco mais de pressão deve resolver. Vou pausar bem aqui e mostrar a vocês a câmera lenta em vez disso, porque não só tudo fica melhor em câmera lenta, mas também faz o tempo de voo parecer mais longo. Honestamente, não sei mais o que tentar com este projeto, simplesmente não acho que vai funcionar. Se vocês gostaram deste vídeo, seria ótimo se pudessem deixar um joinha aqui embaixo. Se você é novo no meu canal e quer ver outros projetos como este, então por favor clique em inscrever-se aqui embaixo. E um enorme obrigado a todos os meus apoiadores no patreon.com por tornarem este projeto possível. Honestamente, eu não conseguiria construir esse tipo de coisa sem o apoio de vocês. Então, obrigado mais uma vez por assistirem e nos vemos no próximo vídeo. Adeus!